Olá, meus amores, tudo bom? Pois é, gata. Eu estou aqui fazendo mais uma cirurgia plástica. Só fiz duas, né? Assim, na verdade, entrei para a mesa de cirurgia, entrei na sala de cirurgia uma vez, que aí já foi feito o peito e aqui o rostinho. Mas agora eu vou dar uma incrementada nesse rostinho. E vocês vão ver agora a consulta com o Dr. Rafael Zatzi. Deixa eu até procurar aqui o que é. Qual o nome dele mesmo. E aí ele vai ser o responsável pela minha otoplastia, que vocês podem ver, né? Muito bem. É uma orelha bem problemática que eu vivo escondendo, né? Felizmente a gente tem o cabelo para esconder. Eu tirei o mega para fazer cirurgia, inclusive, né? E a gente usa o headset, né? A gente pode utilizar os artifícios, tudo para esconder a orelha desgraçada que a genética nos amaldiçoou. Mas eu pensei, já que eu vou fazer a rinoplastia, por que não fazer a orelha? Vamos aproveitar aquela harmonia no meu rosto, né? Eu tô aqui, vocês podem ver, eu tô aqui com alguns procedimentos. Eu fiz bioestimulador de colágeno e fotona, tá? Com o Dr. Lourenço Azevedo, dermatologista, viu? E eu gostei, tá? Ainda tem poucos dias que eu fiz, né? Eu fiz dia 1, estamos no dia 5 de maio e ainda tem aqui as marcas, mas já deu uma desinchada e eu gostei que deu uma suavizada bem aqui no bigode chinês que eu tinha. Então, fique aí com um dos cirurgiões que vão me operar, porque na verdade são dois. Tem outro que é o Dr. Eduardo Zomer, que vai fazer o grande babado aqui. O que ele vai fazer? Vai fazer rinoplastia. Ó, dá pra vocês perceberem que meu nariz é mais larguinho e tal. E ele vai fazer também preenchimento aqui. Se bem que eu fiz um preenchimento com bioestimulador de colágeno, eu não imaginava que ele ia ficar assim cheio. E agora eu não sei como é que ele vai conseguir fazer um preenchimentozinho aqui. E vai projetar também, fazer mentoplastia, projetar um pouco, só um pouquinho aqui, trazer um pouco pra cá o meu queixo. Vários procedimentos, meu amor. Essa tá sendo a razão do meu viver. Fique aí com o Dr. Rafael Zatzi. Olá, meus amores e meus horrores. Vocês estão sabendo ou não, né? Não sabia? Não sei, tem muita gente que não sabe ainda e vai descobrir agora que eu vou fazer cirurgia da orelha, a otoplastia, além da rinoplastia e outros babados, né? Vão ser duas equipes, dois médicos ali tentando resolver essa minha cara. E eu estou aqui agora com o doutor Rafael... É Zatzi, né? Como é que é o nome? Zatzi. Doutor Rafael Zatzi, que é especialista, né, nessa área do ouvido, a otoplastia, né? E aí, doutor, a minha situação, ela tem solução? É um caso tipo de reconstrução, né? Parece que cortaram, mas é aquilo que eu disse, eu não lembro de nada. Não sei se foi bem na infância ali que eu não lembro, mas parece que foi alguma fratura, nem nada, assim, sei lá. Tem uma solução? Tem. Vou ficar bonito, com uma orelhinha. Esse caso é bem interessante, né? Parece que realmente que teve algum acidente, mas muitas vezes pode ser dentro do útero. Um pedacinho, né, daqui, da parte de cima se desprendeu e acabou ficando dessa forma, né? E parece um corte cirúrgico, né? Sim. Mas tem como a gente resolver sim, e ainda mais no seu contexto. Uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui é personalizar para a realidade do paciente. Então você vem para mim para a reconstrução dessa orelha, mas também você me pediu uma outra coisa, uma feminilização, uma redução do tamanho da orelha, né? E aí a gente até agora já conversou sobre a questão da projeção comparada com o outro lado também, para a gente
deixar melhor essa simetria, né? Simetrizar um pouco mais, né? Então eu gosto de trabalhar muito aqui as imagens para a gente conseguir trazer para você mais previsibilidade do que vai acontecer, tá? Então qual que é a nossa ideia? Na hora que a gente dá um zoom assim na sua orelha e a gente consegue interpretar, se você for ver, você tem uma concha bonitinha, com um desenho legal, o seu lóbulo cabe uma redução se você quiser, ou se quiser manter desse tamanho também não tem tanto problema. E o polo superior, que é o grande tema aqui em questão, né? E principalmente a escafa. Então, para dar nome para quem não conhecia as estruturas anatômicas, né? Porque agora a Van já tá craque aqui, mas essa daqui é a concha, tá? Essa parte aqui de dentro onde a gente apoia o fone de ouvido. E aqui a hélice, que é o tema da maior parte das dúvidas, né, que o pessoal me procura. A hélice é essa porção externa, que está faltando um pedacinho. E aqui a escafa, que é esse meio do caminho. E esse meio do caminho está muito alargado, isso é muito marcante. E muitas pessoas acham que tem orelha de abano por ter uma escafa aumentada. E aí vão em alguns profissionais, corrigem a projeção, né, chega a orelha mais perto da cabeça e continua insatisfeito, porque não reduziu o tamanho da orelha. Então essa abordagem combinada ela é bem interessante e é isso que a gente vai fazer no seu caso, né? A gente vai fazer uma correção reduzindo esse espaço e trazendo essa partezinha junto com essa para fazer um contorno, né, mais bonito, de uma forma mais contínua. Pois é, além, né, de resolver esse babado aqui, vai deixar mais feminino, vai reduzir, né, que geralmente mulheres, as cisgêneras têm a orelha bem menorzinha, né, se comparada com homens. Ou mulheres trans, né, que ainda não fizeram a cirurgia, e no meu caso eu vou fazer cirurgia. E eu também quero reduzir aqui, pode acrescentar aí no orçamento. Eu quero reduzir tudo e sumir assim com a orelha. Não, a orelha eu sempre escondi a orelha, né, tipo, usando cabelo, usando o headset, ainda bem que tem essa profissão, facilita a gente, né, que não precisa ficar mostrando nem nada. Mas agora eu vou poder usar no penteado, vou ter mais segurança, fazer assim uma coisinha, né, mostrar, colocar um brinco, que eu nem coloquei o brinco porque, né, não tenho autoestima. Mas agora, inclusive, falando sobre headset, eu tenho que tomar cuidado com headset, eu tenho que usar, é melhor usar auriculares, né? É melhor usar auricular porque a gente vai deixar os pontos principais vão estar aqui na porção superior. E aí o headset ele é desenhado para parte que não tem pressão, que é a parte da onde vem o som, ficar direcionado aqui para o conduto. Então ele faz pressão em toda essa região da orelha. Então ele vai comprimir essa parte, ele pode eventualmente soltar algum ponto ou gerar alguma necrose, algum comprometimento de pele. Então é uma orientação bem interessante para a gente seguir. Sim, demora mais ou menos quanto tempo que eu vou poder usar um headset? Você acredita que... Com 6 semanas é quando eu fico mais tranquilo, mas se você tiver uma boa evolução, eventualmente a gente pode antecipar. Certo. Tá bom? Então a Tem gente que vai ser seguindo no acompanhado, pós-operatório. conforme a cicatrização, tudo bonitinho. E até com headset, é uma coisa que eu vou pedir para você trazer aqui no pós-operatório, para a gente ver quanto que ele comprime e se a gente tem alguma forma de encaixar ele de uma maneira legal. Porque se a gente conseguir fazer isso, eu consigo antecipar esse tempo de você voltar no headset. Sim, então era até para eu ter trazido o headset aqui, esqueci. Mas a gente faz no pós, não tem problema. No pós a gente faz esse babado. Mas por enquanto eu arrumo ali um auricular, tem um jeitinho ali que sempre dá jeito. Van, olha, essa é uma tecnologia bem legal que a gente consegue trabalhar a sua imagem numa questão 3D. Então a gente consegue captar aqui você de frente, né? Então olha como a gente... como há uma assimetria para a gente corrigir, né? Então esse lado, que é o lado que foi o lado que a gente interpretou agora, né? Ele visto de longe, ele tem uma projeção, né? Uma distância da cabeça menor do que o outro. Exatamente a retirada da cartilagem, acredito. Exatamente. Que foi isso que fez uma diferença. Exatamente. Né? E aí aqui a gente consegue trabalhar mais essa ideia, né? Numa visão 3D, né? De como vai ser essa redução. A redução do lóbulo ficando aqui junto do rosto, né? Então bem próximo do rosto, a cicatriz, e a outra cicatriz aqui na parte de cima, tá? De uma forma, uma coisa que eu gosto muito de fazer é trabalhar essa imagem para te mostrar os movimentos que a gente vai fazer da orelha. Infelizmente a gente não tem uma tecnologia muito boa para dar uma previsão de como vai ficar, mas eu consigo te mostrar como que eu penso e como que a gente vai fazer esses movimentos para você entender.
a gente consegue trabalhar um pouquinho a sua imagem, tá? Perfeito. Então, na hora que a gente vê aqui de frente, né, uma projeção um pouquinho maior que a outra, né? E aí a gente vai trabalhar aqui, reduzindo essa parte aqui, principalmente essa polo superior aqui, chegando um pouquinho mais perto, que é o que a gente conversou ali na frente do espelho, né? Sim. E a parte aqui também, para você ter um contorno mais harmonioso e mais contínuo com o rosto, tá? É isso que a gente busca, tá? Em termos de redução da orelha, quando a gente faz essa redução que a gente está propondo, a gente faz essa redução no polo superior. Então essa parte aqui, ela vai abaixando, ela vai chegando mais perto ali, vai abreviando aqui a escafa, né? E você vai ficando com uma orelha mais desenhadinha, né? Então, como você pode ver aqui, tá? Dá um aspecto mais delicado, né? Então, e aqui a gente trabalha no lóbulo também, né? Reduzindo um pouquinho o lóbulo. Mas sem dar um distúrbio de anatomia, então é para você ainda ter a mesma proporção na orelha, né? Só uma redução pequena para dar um pouquinho mais de suavidade, né? Sem ficar artificial, né? Exatamente. Então aqui se a gente faz um joguinho de voltar e avançar, né? Você consegue ver como a sua orelha muda bastante em termos de desenho, né? Ela fica mais delicadinha, tá? Vai dar uma boa. E essa redução, hoje você tem 7,6 centímetros nessa orelha, na outra 7,3. Na hora que a gente fizer a redução, dá para chegar aí no 6,5, talvez no 6,7, então é uma redução de 1 centímetro no tamanho da orelha, que é muita coisa, quase um dedo no tamanho da orelha. É coisa demais. Acho que é basicamente isso. E aí a gente vai trazer essa pontinha aqui junto da outra, ó. É bem esse movimento aqui, ó. Essa é a que mais problemática, né? Exatamente, tá? E uma coisa muito interessante que você comentou, né, que as mulheres têm orelhas delicadas. Essa orelha é de uma mulher super delicada. Nem todas, né? Exatamente. Mas assim, digamos, o padrão. O padrão é. Mas é o padrão que a gente busca, na verdade. Sim, essa que é interessante, né? Algumas vezes, então que nem essa, ela tem uma deformidade congênita que ficou com a escafa alargada, né? E aí a gente fez a correção, que é a mesma correção que a gente vai fazer com você. Então uma cicatriz que fica aqui nessa escafa com uma extensãozinha para cá. Um padrão, né, de feminino cis que a gente procura é a feminilização por redução da orelha e tornar as estruturas mais delicadas. Então, por exemplo, essa paciente, ela tinha uma parte de cima aumentada e afastada da cabeça também, né? Então ela tinha uma escafa alargada e afastada. É o que eu chamo de macrotia proeminente. A orelha é grande e de abano, é afastada. Então, por esse procedimento que a gente vai fazer com você, a gente consegue abordar as duas questões, né? Repara como o polo superior dela ficou menor e mais desenhadinho. Bonito. E essa é a foto logo depois do procedimento, né? Na hora que a gente vai ver o pós-operatório, a cicatriz fica excelente, depois que sai o inchaço, volta a corzinha normal, fica com um aspecto muito mais delicado, né? E detalhado para a orelha. Fica o padrão aí da mulher cisgênera que tem a orelhinha. É o padrão, né, gente? Que a gente está falando aqui, daquele padrão de beleza que a gente pode alcançar, né? Usar nas tecnologias para alcançar. E eu quero alcançar sim. Então pode barbarizar que eu quero ficar com a orelha pequenininha. E a cicatriz, ela fica bem... A cicatriz fica bem sutil. Bem delicada. Então, ó, essa é a foto da cicatriz, ó. Então fica um risquinho. Isso é uma foto de 2 meses de pós-operatório. Com o tempo vai ficar melhor ainda, né? Mas você ganha muito no desenho da orelha, né? Então, esse é um dos meus casos preferidos que dá pra mostrar muita coisa sobre isso. Pois entendeu? Aqui até a sequência, então você vê que a cicatriz fica um risquinho aqui na parte de cima que quase não dá pra você ver com o resto aqui na escafa. Sim, um detalhezinho de nada, tudo. Perto do que tá aí a situação. Não, mas... Você já pegou assim, orelha cortada, mordida, que nem do lado boxeado? Eu já peguei, e aí eu já peguei em homens e que não tinha orelha grande. Então eu não tinha essa oportunidade de fazer um tratamento assim, dá pra fazer. E a gente utiliza a cartilagem aqui de dentro, utilizando a pele de trás da orelha, mas é outra cirurgia, é uma cirurgia de reconstrução maior, assim, né? A sua cirurgia, a gente consegue trabalhar na redução para abordar os seus 2 pontos, que é a simetrização e a feminilização. Sim, ótimo. Então é isso. Agora, só aguardar o dia 7, né? Isso aí. Para fazer cirurgia. Tô ansiosa para entrar lá e ser operada e sair bela e plena para poder dar meus close por aí. Agora eu vou chegar um pouquinho mais perto. Agora vira de lado para a madeira, por favor. Isso.
com 2 fotos nessa posição. Agora 45 graus aqui quase. Assim. Tá? Perfeito. E agora pro outro lado a mesma sequência, tá bom? Agora 45 para mim. Então, só retomando um pouco da conversa que a gente teve, né? Quando a gente fala nas orelhas para interpretar e ver tudo que a gente vai fazer, eu gosto de separar em 3 partes. Como eu comentei com você, tamanho, projeção e desenho. E é muito interessante porque você tem orelhas diferentes nas 3 partes. Então, os 3 itens a gente precisa trabalhar no seu caso, né? E aí é sempre interessante a gente se balizar por uma orelha. Vamos começar falando um pouco da projeção, né? O que você acha da projeção dessa sua orelha direita aqui? Não me incomoda tanto, né? Que ela não é Tá tão... legal pra você? Até que tá legal. Assim, essa... Acho que eu poderia, não sei se pode ser um pouco mais, mas acho que tá legal, tá satisfatório. Se a gente fizesse assim, ó, mais ou menos assim, ela ia ficar mais legal? Ia ficar melhor, sim. Então, perfeito. Que é mais ou menos o que a gente pensa, tá? Então a gente faz uma redução maior aqui e menor aqui pra ela ter um... Eu gosto da orelha saindo um pouco mais perto da cabeça. Sim. Então ela dá um efeito mais sutil, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa desse lado, por isso que eu fiz essa pergunta. E esse lado a gente vai precisar fechar um pouquinho mais. Então esse lado a gente precisa fechar tanto na base dele, repara como a base aqui, ó, que é a concha aqui, ela tá mais fechada desse lado do que do outro. Do outro você precisa fechar um pouquinho mais a base, tá? E depois você faz um ponto para acertar. Tá? Eu acho que principalmente depois que tirou a cartilagem, foi tirado um pouco da cartilagem aqui atrás, para preencher aqui que eu tinha um vinco muito grande. E aí, para feminizar, precisaram fazer esse enxerto. Aí tirou um pouquinho aqui, aí deu essa... Desabou um pouquinho, né? Deu essa desabada. Ficou realmente agora, reparando aqui, dá para perceber. Né? Aqui a gente vê tudo na régua. Pois é, porque antes eu nem percebia muito, porque a orelha eu sempre escondia com o cabelo e tal. Então, esse é um jeito legal da gente pensar na projeção. Isso vai reduzir o tamanho também, tá? Então, aqui ó, você tem uma orelha hoje de 7 centímetros, tá? Sim. Desse lado e do outro lado aqui, você tem 7,2, é bem parecido. É basicamente o defeito aqui na parte de cima, tá? Uma coisa muito importante quanto à projeção. Muitas pessoas têm feito uma orelha assim, ó, que não fica legal. Pois é, né? Ou orelha colada, Sim. não fica legal. Ou eventualmente reduz aqui a parte de baixo, ó, mas a parte de cima fica para fora. Sim, tá? sim. Então eu gosto sempre de mostrar isso porque são resultados que são ruins. São resultados que geralmente eu pego para consertar. Então não é isso que a gente está buscando para você, tá bom? Então como que faz? É como se você pegasse e juntasse esse lado aqui no outro, ó, trazendo mais ou menos assim. Quando eu faço esse movimento aqui faz um desenho feio, mas desconsidera, tá? Sim. Mas é só para você ver que o movimento é esse daqui, ó. A gente traz um pro outro e na hora que você faz isso, você fica com uma orelha mais desenhadinha, ó, uma orelha mais bonitinha. Esse espaço é diminuído. Esse espaço que chama escapa, né? Então hoje, ó, você tem 1,5 centímetro de escapa. E a gente vai buscar alguma coisa em torno de 0,6, 0,7, tá bom? Sem deixar ela inexistente, senão vai ficar estranho, você vai ficar com uma orelha que não vai ficar com uma anatomia normal. Sim. Tá bom? Tá ótimo. Perfeito. Pois é, esse cortezinho aí que é o... Foi retirado bastante. Foi retirado. Mas a projeção ficou boa. Sim. Tá bom. Então vamos acompanhando, que vai ter consulta também do pós. Quando eu fizer a cirurgia, aí você passa lá, conversa também, a gente vai mostrar tudo, né? Sim, exatamente. Conversa no mesmo dia, quando eu acordar, é isso? Exatamente, a gente vai conversar. E aí depois tem a pós-operatória, dia 13, né? Isso, mas a gente vai conversar bastante, tá? Eu mantenho um contato constante com o paciente de perto. Então eu vou falar depois que você acordar, à noite eu ligo para ver se você tá legal, no dia seguinte a gente conversa para ver como é que maneja a medicação e por aí vai até o retorno presencial aqui. Ótimo, maravilha. Perfeito. Então é isso, gente. Seguem acompanhando aí. Sometimes it's hard to find the words to say. I'll go